Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui para falar hoje, eu vou falar um pouquinho com a Nanda Benatti. A Nanda, a gente é amiga bem antes da Nanda estudar sobre o sono dos bebês. É um assunto muito interessante. Eu tive muito problema de sono com a minha filha. E assim, agora nessa gravidez, para não se repetir isso, e ainda vendo que tem problemas de ansiedade da mãe, problemas de rotina da família, eu falei até no stories para vocês sobre isso. A Nanda estuda sobre o sono dos bebês, então se a gente pudesse planejar agora para o nosso bebê não sofrer depois, né, com a nossa ansiedade, com a nossa falta de rotina, é muito importante que o bebê durma bem e que a gente possa dormir bem também, né? Então a Nanda vai falar um pouquinho disso no nosso canal no YouTube, né, Nanda? Isso. Vou tentar ajudar vocês a criarem uma rotina com hábitos mais saudáveis que também influenciam no sono do bebê quando está dentro da barriga, né? E principalmente depois que ele nasce. Daí vocês vão ficar bem ligadinhos lá no nosso YouTube, que vai estar lá no nosso canal. E como a gente pode, na gravidez, se preparar para esse momento? Porque a gente sabe que vai sofrer, que vai ser difícil, que vai ficar sem dormir. Todo mundo fala, olha, você vai ficar sem dormir, já dorme agora, como se agora a gente conseguisse dormir, né? Mas aí como é que a gente pode se preparar para esse sono do bebê? Como é que vai ser depois também, quando o bebê chegar? É um trabalho que eu gosto muito de fazer com as gestantes, né? Porque essa parte do pós-parto, do pré-parto é muito interessante porque muitas mães não sabem que os hábitos delas influenciam no soninho do feto. E ela fez isso comigo, viu, gente? Que ela mandou questionário, pediu foto do quarto. Quando ela mandou o questionário, eu falei, ai meu Deus do céu, eu já sei que vai dar mal. Sim, porque os nossos hábitos influenciam no soninho do bebê, né? Então, dormir muito tarde, né? Por exemplo, tomar café à noite ou final da tarde já pra frente já atrapalha. Né? Chocolate, tudo que contém cafeína, né? Alguns chás contêm cafeína, café, refrigerante, né? Essas coisas atrapalham, né, no nosso sono. Então, isso vai influenciar no soninho do feto também, né? Celular, né? Dormir com TV ligada. Esse é um problema recorrente. O que acontece? O problema não é a TV, o problema é que a TV... É a luz. Assim, a TV, os celulares, tablet, são aparelhos que emitem uma luz que inibe o hormônio melatonina, que é o hormônio do sono. Inclusive, tem muita gente que compra isso, né? A melatonina para você tomar. Mas isso, infelizmente, não traz tanto benefício assim, não funciona tão bem, né? Há suas controvérsias, sabe? Que legal! Então, assim, eu prefiro orientar para que a mãe tenha hábitos mais saudáveis, né? Porque isso também vai influenciar quando o bebê nascer, né? Se você já vem mantendo pelo menos um momento calmo durante o dia, para você ficar conversando com o seu bebê, né? Falar para ela tudo que está acontecendo, explicar como você está se sentindo. Porque os bebês, mesmo dentro da barriga, né? Eles sentem tudo que a mãe tá sentindo, né? Então, eu não sei se todas as mães pensam assim, né? Muitas mães não conseguem fazer isso. Mas pra gente, eu acho que pro pai ainda é um pouco pior, mas pra gente você só realiza, assim, você vê que você tá grávida, você sente tudo, mas só quando você tem o seu bebê nos braços. Quando o bebê tá nos braços. Então, tipo, você falar com a barriga, você fala, ai meu Deus, sinto uma tonta. Às vezes não precisa falar, só de você ficar, né, quietinha, mentalizando, imaginando como que ela tá, você ter um momento de respirar, sabe? Relaxar durante o dia, isso é muito importante. Olha, né? gente, super dica isso, hein? Se você conseguir fazer isso, mamães aí, é importante, porque isso tudo vai influenciar depois no bebê, pode né? ser, como posso dizer, meditar, para quem gosta de meditar, pode ser só fazer respirações, ter um momento calmo, sabe? Uns 30 minutos por dia você ter ali de tranquilidade na sua, e né, por que na sua a gente rotina. nunca faz isso, né? Nem difícil. Normalmente a gente não faz. É difícil, mas é super importante nesse momento. Eu acho que eu já sei, porque minha primeira filha teve todos esses problemas. Ô Fê, e quais os principais problemas do sono do bebê e das crianças? E também fala um pouquinho do estágio do sono dos bebês. Bom, os maiores problemas que eu tenho visto são os despertares frequentes, né, para crianças um pouco maiores. Nós sabemos que os bebês recém-nascidos precisam acordar várias vezes para se amamentar, para ter contato físico com a mamãe, com o papai, mas eu vejo que crianças maiores também estão tendo muitos despertares, né? Então, assim, isso é um problema
Também é um problema quando o bebê desperta à noite e não volta a dormir após se alimentar, por exemplo. Às vezes ficam 2 horas acordados, né? Nossa. Querendo brincar, querendo se movimentar, né? Treinar as habilidades novas. Um outro problema também que eu vejo bastante são crianças que acordam cedo demais, né? Antes das 5 da manhã já estão prontos para começar o dia. Agitados. Super. Então esses são os problemas que eu mais vejo, assim, acontecendo. E tem que ter essa mudança, né? Então, tipo, quando o bebê nasce, ele fica mais tempo, realmente ele dorme mais, como você falou. Sim. Porém, ele tem intervalos menores, né? Isso. Quando vai crescendo, precisa aumentar esses Exatamente. intervalos. Ele precisa acordar diversas vezes porque o estômago é pequeno, né? Então precisa se alimentar várias vezes. Conforme vai se desenvolvendo, crescendo, o estômago vai crescendo. Então o bebê tem a capacidade de ficar mais horas dormindo. E aqueles bebês, existem, né? Tipo, não no meu caso, eu não foi assim. Mas eu vejo mães que falam isso. Ah, meu bebê dorme pra caramba e às vezes eu tenho que acordar ele pra amamentar. E aí, acorda ou não? Deixa dormir? Então, isso é uma pergunta muito interessante, né? Muitas mães ficam com medo, porque existem sim bebês que dormem super bem. Assim, você tem que ter a orientação do pediatra, obviamente, né? Se o bebê estiver ganhando peso, por que você vai acordar o bebê? Né? Porque é uma questão de sobrevivência, né? Sim, o bebê é um instinto, né? É um instinto, exatamente. Se ele tiver com fome, ele vai acordar, né? Agora, se o pediatra falou, não, o bebê você precisa acordar porque ele não tá ganhando peso, aí sim. é outra questão. Mas eu acho realmente também que é um instinto, tipo, se o bebê tá dormindo é porque tá bem, né? Exatamente. E ninguém dorme com fome, né? Não dorme. O bebê, você pode ter certeza que ela vai gritar, vai chorar, vai chamar a mamãe. E uma outra coisa também que eu ia te perguntar, que hoje em dia a gente tá vendo muito disso, deve ter a ver com o sono da mãe, relaxamento da mãe e tal. Que tem aqui muitas mães, às vezes, trazem o complemento já. Né? E muitos pediatras às vezes falam, dá o complemento e tal. Na minha época, quando a minha filha nasceu, por exemplo, o pediatra me ensinou muito a insistir no aleitamento materno, né? Então, tipo, não dê o complemento, tenta relaxar, tenta tomar o chá da mamãe, tenta tomar banho, tenta não sei o que, faça várias técnicas para que você não entre no complemento. Porque se você entrar a primeira mamadeira no complemento, realmente já vai desvinculando, né? Exatamente. O que acontece, ao meu ver, é que a mamadeira é um problema cultural. Né? O que a gente pensa? Assim, vamos dar o complemento? É com a mamadeira. Né? E a mamadeira muitas vezes pode prejudicar a amamentação, assim como pode também parar a amamentação. Existem alguns bebês que tem confusão de bicos, né? Que é conhecido como confusão de bicos. O bebê pegou a mamadeira uma vez, não vai querer mais o peito, né? Então isso é muito grave. Mesmo se for o leite no seu peito. Né? É muito grave isso. Então tem que ser uma coisa muito delicada. Né? Por isso que eu sempre oriento as pessoas, os meus clientes, a procurarem uma consultora de amamentação. Tomar cuidado com isso, porque o complemento às vezes é necessário, né? Não é só uma questão de a mãe querer ou não, às vezes o pediatra orienta porque o bebê precisa, não tem jeito, mas não é só a mamadeira, né? Existem outras formas de você amamentar o bebê, pode ser no copinho, pode ser na colher dosadora, pode ser no copinho 360, tem várias formas que não vão prejudicar a amamentação, né? Que é uma coisa muito importante, né? O leite materno não tem comparação com nenhum complemento. Não tem comparação. Em relação né? até a doença. Assim, em forma, né? Eu tô dizendo, não tem comparação nenhuma. Então é importante a gente saber disso também, né? Que é muito cultural, uma mamadeira é muito prática, né? Todo mundo fala, dá uma mamadeira. É, pra você descansar, pra não sei o que, mas a gente não sabe que pode acarretar os problemas. Exatamente. Né? E fala um pouquinho das fases do sono, assim, dos estágios, assim, do bebezinho. Então, quando o bebê nasce, os ciclos de sono dele duram em torno de 40 a 50 minutos. Né? E lá pelos 4, 5 meses em que o ciclo de sono dele vai ficar mais parecido com os dos adultos, né? Como é que é aquele negócio, o sono REM, não sei o quê? Sono REM e sono não REM, né? O sono REM, sono não REM é quando não tem o movimento dos olhos. Quando você tá dormindo, né? O olho fica meio que mexendo. Até ele dá uns sorrisinhos, assim. Exatamente. São os pra foto, ciclos. aquelas mamãe ama. É muito fofo, né? E esse sorrisinho é um reflexo, na verdade. É um reflexo, Não é um sorriso. Aí todo mundo fala, sorriu, você sabe que é um reflexo. Muito bonitinho, né? É muito fofo. Nas fotos do newborn fica perfeito. Fica lindo. Então os recém-nascidos, eles ficam bastante tempo no sono profundo, né? Então, às vezes você fica com o bebê no colo e dorme direto o dia inteiro. E aí, conforme ele vai crescendo, vai mudando isso. Vai mudando, né? Então, pra ele acordar é super fácil. Por isso que eu sempre falo que é importante ter um ambiente adequado, né?
proporcionar um ambiente mais escurinho, proporcionar um ruído branco, que eu gosto muito de orientar Sim, as mães isso é a muito legal, a utilizarem. gente usa na sessão também. Que é o que o bebê tinha dentro da barriga, né? Que é o ambiente fechadinho, escuro. Às vezes aquele quando os barulho. pais vêm e perguntam, nossa, que barulho é esse? Que barulho estranho, que barulho ruim e tal, mas a gente sabe desse ruído branco. O bebê não gosta de silêncio, né? Ele tá acostumado com um barulho muito alto dentro do útero, né? Que loucura, né? Então, eu gosto sempre de orientar isso pra a mãe, ela, como posso dizer, não implementar, pra mãe recriar o ambiente uterino. Sim, o ambiente uterino, é o que a gente usa aqui né? também. Fazer E o charutinho. E também o charutinho, né, que é o que a gente faz aqui nas sessões de newborn, o charutinho, o barulho, Isso. né? E se a mãe, por exemplo, traz a chupeta, também a chupeta, né? Uhum. Aí a gente deixa com cada mãe. Aí é critério da mãe, A né? critério da mãe, exatamente. Fê, e me fala uma coisa, por que os bebês dormem mal, né? A maioria dos bebês. E quais as dicas que você pode dar para famílias que já têm esse problema, né, em casa, o bebê dormir mal? Porque pega a família todinha, né? Sim, privação de sono para todo mundo, né? Hoje em dia, eu acho que o maior problema é a exposição excessiva às telas, né? Porque os aparelhos eletrônicos, eles emitem a luz azul, né? Que é uma luz que inibe a produção de melatonina, né? Que é o hormônio do sono. E hoje em dia, né, nessa era de tecnologia, nós utilizamos aparelhos eletrônicos o dia todo, né? Celular, tablet, né? As crianças ficam muito no tablet. O tempo inteiro, gente. E também eu acho que é a falta de rotina, né? Às vezes a rotina, a gente tem uma conotação negativa, mas a rotina flexível, previsibilidade, a criança precisa disso. A criança precisa entender o que vai acontecer. Quando a criança sabe o que vai acontecer, ela fica mais segura, né? Fica mais tranquila. Isso facilita muito o dia a dia, né? E pode ajudar muito também na hora do sono. E você pode colocar essa rotina desde o bebê, né? Desde que o bebê nasce. Tantas horas pra você, até pra estar num tablet, tantas horas. Ah, sim, para crianças maiores, com certeza. Limitar, né? Tem que E a limitar. partir de que idade você acha que a gente pode, por exemplo... Porque tem criança aqui, gente de 10 meses, 9, já assim, Não ó, recomendo. Não recomendo. no iPad. Não recomendo, né? Não posso recomendar isso como educadora de sono, né? Porque eu sei os malefícios, né? Isso atrapalha muito. Então, assim, a partir de 1 ano de idade, um tempo limitado, sabe? À tarde, assim, um pouquinho, mas... Mas o ideal é brincar com brinquedos. Brincar, natureza, experimentações. né? Natureza, bloquinho, massinha, coisas que a criança pode utilizar a criatividade, né? E não ficar só parada olhando uma coisa que está acontecendo. Sim. Né? A exposição excessiva à tela está ligada a muitas coisas que podem acontecer daqui pra frente, tipo, a criança pode desenvolver obesidade, né? Também está relacionado à demora na fala, entendeu? Demora mais pra começar a falar. Então, assim, não é uma coisa que vai ajudar a criança, né, quando ela é pequena. Então é um trabalho até do pai e da mãe, porque Totalmente. No nosso caso, por exemplo, que você tem um trabalho, muitas mães quando nascem os bebês, elas encontram um trabalho paralelo que propicia com que elas fiquem um pouco com o filho durante o dia, Sim. né? Se a mãe não tem esse trabalho, se ela trabalha numa empresa, não tem jeito, vai ter que dividir essa tarefa com o pai também. Sim. Porque esse é o maior estímulo ali da criança no começo. Se você deixa a criança só no iPad, só no celular, é óbvio que é mais fácil pra gente, né? É mais cômodo. Só que a gente tá vendo os reflexos hoje, né? Exatamente, tá bem diferente, né? Muito. E assim, você perde momentos de ter vínculo, né, com seu filho. Também. De conversar. Também. Né, de brincar junto, que é tão importante, né? Essa conexão tá se perdendo, né? Então, sim. Principalmente com adolescente, que a gente vê isso. Exatamente, você sabe, né? Que você tem com os meus adolescentes a gente vê, é difícil você pedir pra comer junto, é difícil você tentar ficar junto, já é bem difícil pra gente, né? Pra nós já largarmos o celular. Nós trabalhamos com o celular, né? A gente pode fazer um curso pelo celular, né? Tudo. Então a gente tem que ter um equilíbrio aí, né? Limitar. É aquilo que você falou, começa a gente, enquanto adultos, tentar mudar nossas rotinas. Exatamente. No caso da gestação, a gestante já tentar mudar a rotina, mudar os hábitos, porque você vai ter essa mudança, se você realmente quer isso, né? Exatamente. Então você vai ter que ter essa mudança, você tem que se preparar a isso. Exatamente. Então, a dica que eu dou para as pessoas que estão sofrendo com problemas de sono com seus filhos é implementar uma rotina. Né? Eu sei que a rotina às vezes tem uma conotação negativa, né? A pessoa acha que tem que seguir aquele horário fixo, rígido. Não é isso. É você seguir um ritmo no dia, né? Seguir uma rotina flexível, né? Porque a criança, ela se sente segura quando ela tem rotina, né?
Então, ela se sentindo segura, tudo flui melhor, né? Porque ela sabe o que vai acontecer. Então, a criança precisa dessa previsibilidade, né? Então, ela sabe que depois do almoço ela vai tirar uma soneca, ela sabe que depois que ela tomar o banho à noite, ela vai dormir. Então, isso cria um link na cabecinha da criança e ela se sente mais segura e mais tranquila. E sabe o que eu acho muito legal também? Por exemplo, a gente vai ter o Insta da Fê aí. É muito legal a mãe fazer uma consultoria. Por quê? Porque acontece o seguinte, às vezes a gente se baseia em livros ou se baseia numa outra mãe, em casos, né? E às vezes... Grupos de mães. Em grupos de mães, né? E às vezes o que dá certo para 5, 6 mães pode ser que não dê certo para você. Então é importante você ter alguém que te ajude, te auxilie. Eu, por exemplo, nunca tive, então eu me perdia muito nos livros que eu lia. Eu já li aqui o livro da Encantadora de Bebês, por exemplo. Então, como não dava certo comigo, eu falava, gente, eu sou a pessoa errada, porque eu não tô fazendo nada certo. Mas eu lia o livro, tava lá explicado. Então, é muito legal você procurar uma ajuda de uma especialista, de alguém que estudou, que pode te ajudar. Sim, os livros não trabalham com individualidade, né? Cada criança é única, né? Não tem como funcionar para todo mundo, né? Tem uma coisa que a Encantadora esse livro, A Encantadora dos Bebês, fala, que é da mamada dos sonhos, né? Que você dá o mamar pro bebê, sei lá pelas 10, 11 horas da noite, pro bebê poder dormir mais. Isso não funciona, né? E aí, quando pra maioria dos bebês. E aí a mãe se sente frustrada. Você se sente péssima, você fala, meu Deus do céu, eu e meu filho somos 2 aliens. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Com uma informação geral, né? Generalizada, que às vezes não vai funcionar Por isso é legal, gente, procurar uma consultora, procurar alguém especialista para auxiliar, entendeu? Tanto de sono, quanto de amamentação, quanto na gestação. É legal você ter a ajuda de um profissional. Sim. E toda mãe sonha com aquele momento que a criança vai dormir a noite inteira, que ela vai poder dormir a noite inteira novamente. Como é que é isso, Fê? Como é que funciona? É igual para todas as crianças ou cada criança tem seu próprio padrão? É muito individual. Primeiramente, né, eu tenho que esclarecer aqui que ninguém dorme a noite inteira. Né? Cientificamente falando, não existe dormir a noite inteira. Todos nós temos breves despertares. Mas como nós somos adultos, a gente não percebe, né? A gente vira do lado, ou a gente troca o travesseiro de lugar, né? E o bebê, muitas vezes, nós adultos, né? Pra gente é fácil, né? A gente vira e deita e dorme. O bebê, muitas vezes, ele não sabe fazer isso sozinho, né? Porque ele, no início da noite, dormiu de uma forma, e aí ele acorda no meio da madrugada e espera a mesma coisa que ele recebeu no início da noite, né? Então, assim... Depende do bebê. Não tenho como te falar assim, bebê com 6 meses vai dormir a noite inteira. Ou bebê com 8 meses vai dormir a noite inteira. Não é uma regra, né? Não é uma regra. Existem bebês com 1 ano de idade que ainda acordam uma vez pra se amamentar, e é normal. Tá dentro do normal. Né? Então... Eu acho que nós adultos realmente, por exemplo, eu às vezes acordo muito mais, né? Mas eu, muito tempo, quando eu acordava, eu tenho um problema de insônia. Então, quando eu acordava, uma das técnicas que eu já usava era assim, não vou enlouquecer pra voltar a dormir. Tipo, não vou ficar pensando, eu vou ficar tranquila. Aí, o que eu fazia? Ligava a televisão. Não, aí você... Aí errou, entendeu? Aí você auto-sabotou. Auto-sabotou. Então, por causa da história da melatonina que você estava falando. Exatamente. Né? Então, acho que isso, realmente, cada bebê, cada pessoa tem o seu padrão mesmo. Tem o seu padrão, tem a dinâmica familiar. Né? Cada família tem uma estrutura, então não tem como te falar assim, com 2 meses vai dormir, com 3 meses. Não, é muito individualizado isso. E Fê, as pessoas também ligam muito a história do sono com a amamentação, né? Então as mães pensam, quando começar a comer agora, esse bebê vai dormir a noite inteira, porque não vai acordar mais pra mamar, vai acordar menos, como é que é? Com a introdução alimentar, isso. Né? Quando o bebê começa a comer em torno de 6 meses, né? Alguns antes, outros um pouquinho depois, as mães têm essa ideia, né, de que o bebê vai comer mais e vai ficar mais saciado para poder dormir a noite inteira. O que eu vejo, na minha experiência, né, que aos seus 6 meses, muitas mudanças estão acontecendo com o bebê. A introdução alimentar, que é uma coisa totalmente diferente para o bebê, né, então ele precisa se adaptar, por isso que se chama introdução, né, ele está conhecendo. Então muitas vezes o bebê tem desconfortos, né, que podem prejudicar a noite, o bebê pode despertar mais por causa disso. Aos 6 meses também tem um salto de desenvolvimento cognitivo acontecendo, né, que também pode causar mais despertares. E também se junta com um pico de crescimento, né, que é físico. Nossa, então, assim, é muito conturbado, né? Então esse é um mito, né, que o bebê vai começar a dormir mais ou melhor a
partir dos 6 meses. Alguns sim, mas a maioria normalmente começa a acordar um pouquinho mais aos 6 meses. Nossa, então se preparem, viu, gente? Uma outra coisa que eu queria te perguntar é sobre a privação do sono, porque realmente a gente quando não dorme, você fica mais irritada, você, tipo, às vezes briga com o bebê, mas não que você ama o seu filho, Sim. mas aquilo, olha, ficar sem dormir à noite é bem complicado, né? Então como é que isso atrapalha o relacionamento? Como é que é isso? É muito complicado, né? Porque quando o bebê nasce, a mãe já está passando por muita mudança hormonal, né, no puerpério, então já é uma situação mais delicada e sem dormir isso pode se agravar bastante. Então eu sempre oriento... O puerpério é um período... Isso, é um período de quando o bebê nasce, né, a mãe está se adaptando ao bebê, né, essa vida totalmente diferente que ela tinha antes, né, principalmente quando é o primeiro bebê, né, no seu caso não vai ser o primeiro, mas é praticamente o primeiro. Né? Então é uma adaptação para a mãe e para o bebê, é uma vida totalmente diferente, né, com o filho. Às vezes a mãe tem mentaliza o bebê de uma forma e o bebê é de outro jeito, né? Então é uma adaptação. Então é difícil e com a privação do sono isso só se agrava, né? Então assim, muitas vezes a privação de sono pode agravar problemas de depressão pós-parto. Olha, né? A mãe se sente meio que isolada, né? Tem uma solidão materna, né, muito conhecida, porque as mães que geralmente ficam madrugada com o bebê. Né? Então, eu sempre oriento as famílias a procurarem ajuda, ter uma rede de apoio, né, dos familiares, pedir para a mãe fazer comida, congelar, pedir para outra pessoa ajudar com a roupa, né? Então, assim, ter apoio. Isso é muito importante, né? Porque realmente isso afeta um pouco o vínculo, né, com o bebê. Porque a mãe tá tão cansada... que às vezes ela não consegue, né? Tipo o papel do pai, por exemplo, ele pode, quando a mãe amamenta, depois o pai pode trocar, nossa, pode ficar com com o bebê, certeza, super que auxilia importante. também para que ela possa dormir. Super importante. Eu sempre também dou essa dica, né? Se o pai puder participar, é excelente. Porque a mãe amamenta, o pai pega dali pra frente, né? Então o pai pode colocar pra dormir, trocar fralda, dar banho, né? O pai pode fazer o ritual noturno. Então isso tudo ajuda muito, porque a mãe precisa descansar, né? Precisa ter pelo menos umas 3 horas de sono seguidas para poder ter leite. Para poder ajudar na produção e mental também, sim, né? Sim. Que a mãe precisa descansar, né? Gente, mas ser mãe até assim é difícil, né? Porque se você, por exemplo, seu bebê tá com o pai e tá chorando, e você, mãe, não você aguenta. Escuta o choro, ai, aquilo já te deixa doida, né? Super. Mas é o começo, né? O início é muito difícil, assim. É uma adaptação. É uma adaptação, exatamente, da mãe e do bebê, dos dois, que a vida é diferente pros dois. Né? O bebê porque estava num ambiente totalmente diferente, saiu pro mundo, e a mãe que também estava só ela e agora tem, né, uma parte dela fora dela. Então sim, é uma adaptação. Lá. É isso aí. E Fê, tem uma coisa engraçada também. Muitas vezes a gente se confunde em entender, né? O bebê chora, se é sono, se é fome, ou como é que é a hora do sono. Como é que a gente faz? Porque os pais, às vezes, acham que é uma coisa e é outra. E a gente acha que sabe, que conhece o filho mais que tudo, né? Como que faz pra gente descobrir o que realmente é, né? Se o bebê chora, alguma coisa assim. E como é que é isso com o sono? Bom, é uma adaptação, né? Como eu falei. Então, aos poucos, você vai começar a entender os sinais do bebê, né? O tipo de choro, você vai escutar o choro, você vai falar, esse é fome. Esse a fralda tá suja. Então como eu falei antes, né, uma adaptação, né? Agora, alguns equívocos, né, que os pais às vezes cometem, porque geralmente é cultural também isso, né? O bebê chorou, tá com fome. Né? Às vezes o bebê acabou de mamar, tá com fome, né? E a gente escuta as pessoas em volta também falando, né? Sempre tem alguém pra dar uma... Às vezes eu já vi que o bebê tá regurgitando, tá golfando, mas tá com fome. Porque os bebês têm essa necessidade de contato, né? Às vezes o bebê tá no peito, mas não tá mamando, né? Ele tá só porque ele precisa disso, né? Ele tem um reflexo da sucção, é uma necessidade do bebê, né? E uma coisa também muito importante, que as mães têm uma necessidade muito grande de calar o choro do bebê. Sim. Né? O bebê tá chorando, nossa, eu preciso fazer meu filho parar. E às vezes a gente não vai conseguir, né? Porque o bebê, ele precisa, é um mecanismo de liberação de estresse, né? Então, assim, primeira coisa, vamos observar se tá com fome, se tá com a fralda suja, se tá com alguma dor. Não tá com nada disso, acolhe o bebê, deixa ele chorar, escuta o choro do bebê. Não tem... Muitas vezes a gente acha que a gente tem que conseguir parar o choro do bebê, né? Por sermos mães, sim, nós temos esse poder. E muitas vezes
vai conseguir. Né? Então é importante a gente ter também essa tranquilidade de saber que o bebê vai chorar, faz parte, né? A única forma que ele tem de se comunicar, e é também um mecanismo de limpeza para o bebê, né? Porque durante o dia todo ele vai acumulando, né, os estímulos do dia a dia, né? As vozes, é como se fosse uma válvula de escape, né? Exatamente. Chega no fim do dia normalmente, que é quando o bebê chora mais, né? Os pequenininhos, Sim. eles precisam liberar, né? Então assim, acolher, abraçar seu filho, falar que tá tudo bem, né? E pronto, e passar por essa fase. E uma hora ele vai parar, né? E você vai ficar bem, e vocês vão se adaptar, né? Um conhecer melhor o outro. Olha o que me espera já. Fê, e também tem outras coisas, né? Tem vários mitos sobre o sono do bebê, né? Que falam que se você dorme muito, se não dorme à noite é porque mama no peito. Quais são os mitos aí que tem? Fala sobre algum deles, ou pelo menos um deles. Essa do peito eu adoro, né? Porque as pessoas acham que porque o bebê mama no peito não vai dormir bem à noite, vai acordar a noite inteira para mamar. Não é bem assim, né? Eu tenho muitos casos, já atendi várias famílias que o bebê adormece mamando, vai pro berço e dorme a noite inteira, né? Então isso é um mito muito grande, que isso não, a gente não pode generalizar, né? A amamentação é uma bênção, a gente não pode... O que eu vejo muito é que as pessoas fazem uma conotação negativa, né? Chama de associação negativa. Sim. Isso é péssimo. Como que é o peito coisa, com leite sim, pode ser uma coisa negativa? Né? Se fosse, Deus não teria criado o leite com triptofano, que é um sonífero natural. Então assim, é um ajudante das mães. Que legal. Né? Eu falo. Às vezes as pessoas até se assustam, né? Porque eu sou educadora de sono, tô falando que pode dormir mamando. Pode, né? Então isso é um mito muito grande. Outro mito muito grande também, deixar o bebê acordado durante o dia para dormir melhor à noite. Isso, eu já escutei muito isso. Isso não pode acontecer de maneira alguma, né? O bebê precisa descansar durante o dia para ele chegar bem à noite e dormir bem. Senão ele fica estressado. Exatamente, que é uma coisa que acontece é que o corpinho do bebê vai entendendo que ele não vai dormir. Então o organismo libera o hormônio do estresse, né? Que é o cortisol. E o cortisol age no corpinho do bebê como a cafeína age no nosso corpo. Acordando. Então, alerta total, né? Então assim, a gente precisa proporcionar para o bebê descanso necessário durante o dia, para que ele chegue à noite com cansaço na medida, né? Nem mais e nem menos. Porque se ele estiver muito cansado, ele não vai conseguir dormir. E é uma coisa que eu vejo muitos pais falando, né? Ai, meu filho luta para dormir, nossa, tá morrendo de sono, tá coçando você, ele não dorme. Porque ele passou do ponto. Irritou. Exatamente, passou do ponto, né? Ele precisava ter descansado e não descansou, então agora ele não consegue, né? Que loucura. Uma coisa também que acontece muito, por excesso de cansaço, né, exaustão, é o bebê dormir. Você coloca o bebê para dormir às 8 horas, deitou no berço, 9 horas ele acorda, gritando, chorando, né? O cortisol não saiu do corpinho dele ainda. O cortisol vai saindo devagar, que é para piorar a situação. O cortisol ele vai saindo aos pouquinhos do corpo, então o bebê ele não consegue relaxar, né? Então ele acorda agitado porque aquilo está dentro dele, né? Então desde recém-nascido o ideal é você já ir deixando ele dormir. Ele tem que ter a sonequinha durante o dia, precisa, né? O recém-nascido precisa de pelo menos de 3 a 5 sonecas durante o dia. Né? Então a gente proporcionar para esse bebê um ambiente que ele possa descansar durante o dia. E também não dormir o dia todo, né? Tem que ter um balanço. Um equilíbrio. Né? Exatamente. E o desmame, quando você para de amamentar, significa que o bebê vai dormir melhor à noite? Também é um grande mito. Os bebês não acordam só para amamentar. Não, os bebês acordam por diversas outras razões, né? Às vezes para se sentir seguro, para ver a mamãe na fase da ansiedade da separação, né? Que tem uma fase que o bebê... Quanto tempo que é essa fase? Essa fase dura bastante. Mas pode durar quantos anos? Até 3 anos ainda, mas tem picos, né? Tem picos. Entre 6 e 9 meses, depois 14 meses a 18 meses. Tem picos, né? Que a criança, ela percebe que você e ela são duas pessoas. Então ela entende que você pode sair e deixar ela lá. Né? Então a criança ela fica insegura, né? Então ela precisa muitas vezes acordar à noite para ver a mãe, para ver que tá tudo bem, ela volta a dormir. Né? Então existem outras razões que a criança acorda. Por exaustão, normalmente é bem comum, né? Porque a criança não consegue relaxar, como eu falei, né? Por conta do hormônio que está trabalhando dentro do corpinho dela. Fome, com certa idade já vai caindo por terra, porque... Então muitas mães às vezes desmamam o bebê achando que ele vai dormir a noite inteira e isso não acontece. Então é muito frustrante, né? Porque você tirou uma coisa que às vezes você nem queria,
né, que é parar de amamentar, para que o bebê dormisse e muitas vezes isso não acontece. Então eu não recomendo desmame, inclusive eu não faço, né, educador de sono não faz desmame. Somente tem que ser uma coisa natural. Menos de um ano de idade, não fazemos isso. O que acontece muito é a gente ajustar o dia do bebê e o bebê naturalmente dormir mais horas, né? Às vezes o bebê dorme direto sem que você tenha que fazer nada à noite, né? É uma coisa natural que acontece, né? Então a gente não precisa forçar um desmame, né? O desmame, o bebê ele para quando ele tá, né, na prontidão dele, não na nossa prontidão, né? Entende? Agora, existem casos sim de bebês que já estão, sei lá, com 2 anos de idade, estão acordando para mamar, aí a gente tem que ver que, né? Sim, aí é uma outra coisa. É uma outra coisa, já é uma outra situação. Fê, existem alguns mitos, né? Algumas coisas que são até associações negativas, que você vai falar sobre isso também. Uma delas é assim, achar que desmamando o bebê, ele vai dormir melhor à noite. Isso é verdade? É real? Isso não é verdade, é um grande erro que às vezes muitas mães cometem, né? Achando que vão desmamar o bebê e o bebê vai começar a dormir a noite inteira. Acaba desmamando até antes, né? Acaba desmamando antes, às vezes a mãe nem queria desmamar, acaba desmamando por causa da privação de sono, né? Achando que o bebê vai dormir melhor e os bebês, só que o que acontece é que a criança ela não acorda só por conta do peito, né? Não só para amamentar. O bebê acorda por diversas outras razões. Né? Uma delas é a exaustão, que eu já falei para vocês, né, a respeito do cortisol, né? Ou como o bebê não consegue relaxar, ele acaba tendo despertares. Né? Então o cortisol vai agindo no corpinho dele, ele não relaxa, então ele desperta. Outra razão também é pela ansiedade da separação, que é uma fase, né, que os bebês passam, que eles entendem que ele e a mãe são 2 pessoas. Né? Então o bebê ele fica muito inseguro. Então muitas vezes ele desperta porque ele precisa ver a mãe. Né? Então ele precisa se sentir de novo seguro para poder adormecer. Entre outras razões, né? Bebês acordam por inúmeras razões. Então o desmame realmente não é garantia nenhuma de que o bebê vai dormir a noite inteira. E são aquelas associações negativas que as pessoas costumam dizer, né? Inclusive eu não gosto desse termo, né? Associações negativas, porque eu acho que todos nós temos associações. Né? Eu tenho associação com o meu travesseiro, você pode ter associação com, sei lá, com o seu pijama. Né? E os bebês têm a associação deles, né? Se for mamar, ótimo, é uma associação que ele tem para dormir, né? Não significa que seja uma coisa negativa, né? O que eu acredito mais é em hábitos negativos, né? Alguns hábitos são tipo da TV, dormir com a TV ligada, né? Ficar com o celular na cama horas e horas antes de dormir. Né? Tudo isso eu acredito que são hábitos negativos. Tem muita gente, por exemplo, eu gosto muito, eu acho que a maioria das pessoas também gosta de tomar um belo banho antes de dormir, vai dormir descansado. Isso né? É um hábito maravilhoso, né? Você pode criar o seu ritual também noturno, né? Tomar um banho, tomar um chá. Isso até com o bebê também. E o bebê também. Super importante ter um ritual noturno, né? Antes da hora de dormir. Eu sempre oriento as mães a iniciarem já nos primeiros dias de vida do bebê. Né, começar um ritual para criar um link na cabecinha da criança para ela entender o que vai acontecer, né? Quando ela começa a entender, né, ela sabe que a hora de dormir está chegando. Então ela fica mais segura, né, com essa previsibilidade. Então eu gosto muito desse ritual noturno. E a última pergunta que é muito, muito importante. As pessoas pensam que o colo, que a criança que toda hora tá no colo, tá mimando o bebê, que a criança tá viciada no colo, que a criança é mimada, que o bebê, né, o bebê... Então, como é que é? Isso é verdade? Isso é uma crença, né, muito popular, assim, e antiga, né, mas que ainda está nos dias atuais, as pessoas ainda falam muito isso, né, ver o bebê no colo, falar, de novo no colo? Nossa, mas essa criança só fica no colo. E o que as pessoas precisam entender é que o colo é a segurança da criança, né, é onde ela se sente mais segura, né, principalmente os bebês pequenininhos, né, pela fase da esterogestação, né, que a gente chama que é esterogestação porque é a gestação fora do útero, né, até os 3 primeiros meses. Então é importante que a criança se sinta segura, né, que ela esteja no colo da mãe, sentindo os batimentos da mãe, a temperatura, né, do corpo da mãe regula a temperatura do bebê, o pai também, né, a família toda. É super importante, então, a criança ter, né, o contato, né? Exatamente. E existem até artigos científicos falando dos benefícios do colo, né, que a criança se sente mais segura, se torna uma criança mais com autoestima elevada, confiante, exatamente.
né? Uma criança que ela teve o que ela precisava, né? Ela tá nutrida, Afeto, né? De né? amor, exatamente. Então, Olha, gente, então pode dar cola à vontade. Pode dar viu? cola à vontade. As mães se realizam nisso, porque às vezes a gente se sente culpada, né? E não é, Fala, não eu é. estou fazendo errado com meu filho. De Mas não jeito tem nenhum. isso, né? Porque Não. eu acho que é o que você falou de Deus mesmo. Deus fez essa relação tão Importante. instinto, né? Tão maternal. Eu falei que se do o seu leite. coração tá feliz, né? Automaticamente Você você passa isso pro bebê, né? Se você tá estressada, se você tá numa situação que não tá te agradando, aquilo também passa pro teu filho, né? Por isso que é importante a gente ter a mãe, né, estar tranquila, né, tentar, né, estar tranquila, principalmente nas horas de dormir, né, quando for colocar o bebê para dormir, para a mãe passar essa segurança e tranquilidade pro bebê, né, porque pro bebê adormecer, ele precisa estar com sono, né, ele precisa estar relaxado, ele precisa estar conectado. Né? Se ele está conectado com a mãe, ele está mais seguro. Então, as chances dele adormecer e ficar tranquilo, dormindo, são muito maiores. Né? Muito legal, gente. Olha, a Fê tá aí o Instagram dela para vocês entrarem em contato. Ela não mora no Brasil, porém, ela dá toda a consultoria online, tá? E a gente fez essa consultoria, ela tá fazendo comigo. Eu já mandei as fotos do quarto, ela fez um questionário. Então, assim, é muito importante você fazer isso na gestação já, para você já ir pensando nisso e já ir mudando os seus hábitos mesmo. E eu, por exemplo, aqui eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então é um serviço diferente, é um serviço muito bacana e que vai ajudar muitas mães, porque eu conheço, assim, de todo o universo que a gente vê aqui e atende, a maioria dos bebês tem problemas de sono. Sim. Né? Então, e a gente tem muito pouca informação sobre isso. E às vezes pequenos ajustes, né, no dia da criança Vão dar grandes vitórias para a família, mudanças, na verdade. Exatamente. Obrigada, viu, Fê? Obrigada a você, adorei.